Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à oficina online de capacitação do Protocolo do Cerrado. Essa oficina é um oferecimento do Global Gateway ao Invest Verde. Eu sou a Thaisa Baldassa, sou gerente de projeto sênior da Proforest e uma das facilitadoras da iniciativa do Protocolo do Cerrado. Esse evento de hoje, ele é organizado pelo Protocolo do Cerrado, realizado pela Proforest e Imaflora, com o apoio da Abrampa. Essa oficina, ela vem depois de 12 oficinas presenciais que nós fizemos ao longo de 2024 e 2025, percorrendo 6 estados aqui no Brasil, pelo Cerrado, e agora nós estamos consolidando essa etapa de oficinas com essa online, que ficará disponível virtualmente. E nós estamos gravando agora no final de setembro de 2025. Bom, essa oficina ela se divide em dois momentos. Um primeiro momento em que eu apresento uma introdução sobre a iniciativa do Protocolo do Cerrado, seu histórico, seu objetivo, e um segundo momento em que eu passo resumidamente, né, por todos os critérios. Isso para que todos que assistam tenham uma base de como funciona o protocolo, tanto a iniciativa do Protocolo do Cerrado, quanto o protocolo de monitoramento de fornecedores de gado no Cerrado. É um protocolo voluntário, voltado hoje aos fornecedores diretos de gado, né? Então, nós passamos por esses dois momentos ao longo da oficina. Essa oficina ela é voltada especialmente à indústria frigorífica, aos curtumes, a outros compradores de produtos e subprodutos bovinos, mas também qualquer ator relevante dentro da cadeia da pecuária bovina é bem-vindo nessa oficina. Então, nós vamos começar. Eu já convido a todos a acessarem o nosso site, www.cerradoprotocol.net, e se inscrever na nossa newsletter, que tem um envio trimestral com as novidades, com o nosso trabalho que vem sendo desenvolvido naquele trimestre. A próxima será enviada agora em outubro. E você também pode entrar em contato com o e-mail do Protocolo do Cerrado, que é protocolodocerrado@proforest.net, e também pode falar diretamente comigo com o meu e-mail taisa.baldassa@proforest.net. Então, começando sobre o Protocolo do Cerrado. O Protocolo do Cerrado é uma iniciativa setorial que visa contribuir para o alinhamento das práticas de monitoramento socioambiental de fornecedores de gado nesse bioma. Ele é uma iniciativa que promove a implementação do protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado. Então, a gente costuma falar que são duas coisas, né? Nós temos o protocolo com os critérios, né? O protocolo de monitoramento com os 11 critérios socioambientais, e nós temos a iniciativa do Protocolo do Cerrado, que promove a implementação desse protocolo de monitoramento, que hoje é voluntário. O objetivo é facilitar a implementação das melhores práticas para o monitoramento dos fornecedores de gado diretos no bioma cerrado. Dentro do documento de monitoramento, do protocolo de monitoramento, nós temos ali indicações de protocolos para fornecedores indiretos, né? Mas hoje, quem adota o protocolo do Cerrado se compromete a implementar pelo menos com os seus fornecedores diretos de gado. Como tudo começou? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Boi na Linha, conduzido pelo Imaflora, e vocês também podem ter ouvido falar do Beef Toolkit, que é realizado pela Proforest. Essas duas organizações, em 2020, se juntaram, né, juntaram esforços para promover esse material dentro do Cerrado, né, promover essa harmonização das práticas de monitoramento dentro do Cerrado. Então, nós unimos a expertise da Proforest com o Beef Toolkit,
convido a todos a conhecerem também, é um kit de ferramentas para compra responsável. Nós temos tanto para o início da cadeia, a compra responsável de gado pela indústria, mas também ao final da cadeia, a compra responsável de produtos bovinos por empresas mais ao fim da cadeia, como ainda mercados, restaurantes, enfim, né, todo esse caminho da cadeia de fornecimento dos produtos e subprodutos bovinos. E, é claro, o Boi na Linha, conduzido pelo Imaflora, que é o protocolo na Amazônia, né? Tem todo um esforço conjunto com o Ministério Público Federal para implementar, de fato, essas práticas de monitoramento no bioma Amazônia. Essas duas organizações, então, como eu falei, juntaram a sua expertise em 2020 e fizeram alguns estudos, alguns levantamentos, uma consulta a stakeholders, uma análise comparativa na cadeia de valor da carne bovina. Aqui nos slides, vocês veem apenas de forma ilustrativa esses documentos que eu vou mencionando, eles estão disponíveis no nosso site. Então, nosso site ele é disponível em inglês e em português. Os documentos estão em português. Apenas o protocolo de monitoramento tem uma versão em inglês hoje. Mas o site pode ser consultado em inglês também. Voltando, em 2020 foram lançados esses dois estudos como uma base mesmo para entender a cadeia, entender a correlação dos atores, o que vinha sendo feito, o que vinha sendo implementado em termos de monitoramento dos fornecedores, para que se pudesse elaborar um protocolo de monitoramento para o Cerrado. E assim, em 2021 foi lançada essa versão para testes, né, chamado Protocolo de Monitoramento Voluntário de Fornecedores de Gado no Cerrado, versão 1.1 para testes, de setembro de 2021, e com ela nós trabalhamos até 2024 para chegar na versão oficial, ou seja, a versão de implementação do Protocolo do Cerrado. Então, em 2022 e em 2023, nós tivemos um trabalho enquanto iniciativa para estabelecer uma governança, ou seja, não bastava lançar o documento, lançar um protocolo de versão teste no nosso site, né, e esperar que ele fosse implementado. Nós precisávamos de uma correlação de forças mesmo, de uma colaboração, uma iniciativa de colaboração setorial para promover a implementação desse protocolo de monitoramento. E para isso nós estabelecemos essa governança. Eu vou falar um pouco mais de detalhe daqui a pouco sobre ela, mas vocês vão ver que no nosso site tem inclusive um termo de referência de governança, que já foi atualizado nesse tempo. E ainda entre 2022 e 2023, aquela versão teste ela foi pilotada por algumas empresas. Houve uma análise técnica de impacto nas cadeias, caso aquela versão teste fosse de fato implementada como ela foi publicada. E aí nós iniciamos a revisão da versão teste com esses estudos, com base nesses estudos dentro dessa governança. Novamente, esses documentos estão disponíveis no nosso site. E aí, como eu falei, nós temos dentro da governança um termo de referência. O objetivo da governança do Protocolo do Cerrado é garantir a representatividade, a relevância e a transparência na sua construção e implementação, bem como a promoção dessa ferramenta junto a atores locais e internacionais, e assegurar às partes um referencial legítimo devido ao caráter de construção coletiva. Então, aqui nós temos termos que nós prezamos muito dentro da iniciativa, como a construção coletiva, a transparência. Então, por isso que eu tenho mencionado, esses documentos estão no nosso site, tudo que nós produzimos sobe para o nosso site para que seja o mais transparente possível para que a sociedade civil, os atores interessados, tenham acesso a essa construção coletiva. E continuando com a governança, nós, como eu falei lá no começo, eu sou uma das facilitadoras hoje, junto com a Cecília, também da Proforest, diretora adjunta da Proforest, e nós atuamos em três instâncias, facilitando a iniciativa em três instâncias: a coordenação, o Conselho Deliberativo e o grupo de observadores. A coordenação
ela é composta pela Proforest, pelo Imaflora e pela NWF. Essas três organizações, elas têm como função organizar os processos de revisão, especialmente do protocolo de monitoramento, mas também de outros documentos, como o protocolo de auditoria, as notas técnicas associadas, as newsletters, as publicações de transparência nos compromissos, nos resultados. Então, a produção desses documentos é coordenada por esse grupo, né? Além disso, nós temos outras funções, né? Garantir a transparência nesse processo, garantir que as reuniões das instâncias ocorram, ou seja, com o Conselho Deliberativo, com os observadores, com outros atores interessados e outros atores que nós consultamos de forma técnica. Então, a coordenação, ela garante, eu falo que é o motor que garante que a iniciativa não pare, né? Que ela avance e, enfim, consiga chegar ao seu objetivo de implementação do protocolo, promover a sua implementação em toda a cadeia no Cerrado. Além da coordenação, nós temos então o Conselho Deliberativo. O Conselho hoje ele tem 4 cadeiras para 3 setores. 4 cadeiras para a sociedade civil. Então, na sociedade civil, nós temos a coordenação, basicamente, para Forest, NWF e Maflora, mais o WWF. Nós temos 4 cadeiras para a indústria frigorífica, que hoje é composta pela JBS, Minerva Foods, Marfrig e Masterboy, e 4 cadeiras para as empresas mais ao final da cadeia, né, para o varejo, restaurantes, que hoje são ocupadas pelo Grupo Pão de Açúcar, pelo Grupo Carrefour Brasil e pela Arcos Dourados. Ainda temos uma cadeira, buscando mais um membro para compor esse grupo. Então, esse grupo do Conselho Deliberativo, ele tem esse nome não por acaso, né? Então, no termo de referência de governança, vocês podem acessar com mais detalhes como são feitas as decisões dentro de toda a iniciativa, especialmente dentro do Conselho Deliberativo, e as decisões aqui, elas são por meio dessa busca de consenso, sem objeção sustentada. Então, todas as decisões, elas são discutidas dentro desse conselho, cada texto que é publicado, cada estratégia de engajamento dos atores, tudo isso passa por dentro desse conselho, por discussão, e as decisões são por meio, então, de deliberação. Então, como eu falei, para exemplificar, para ilustrar, entre 2023 e 2024, nós trabalhamos na revisão da versão teste do protocolo de monitoramento. E foi aqui dentro do conselho que nós discutimos vírgula a vírgula desse texto, para que ele fosse o mais factível possível, para que a sua implementação fosse o mais próxima de uma harmonização das práticas que essas empresas já adotavam naquele momento. Então, todo o conselho passou por toda a revisão do texto, e aí, como eu vou falar mais para frente, toda a parte de regra de análise, de bases de dados, de regras para bloqueio, para desbloqueio de fornecedores, notas técnicas, tudo isso passou por dentro do conselho. Mas passa pelo conselho também, por exemplo, quando nós vamos fazer as oficinas presenciais. E nós temos uma estratégia de engajamento. Todo o conselho se mobiliza para garantir público, para garantir que esses convites cheguem a realmente quem deve chegar, ao público-alvo dessas oficinas. Então, é uma força-tarefa que se reúne. Hoje nós nos reunimos bimestralmente, já chegamos a nos reunir mais de uma vez ao mês para garantir a revisão do texto, do protocolo de monitoramento, e hoje nós nos reunimos a cada 2 meses. Então, no nosso site, no termo de referência de governança, vocês encontram mais detalhes sobre as funções dessa instância. E aí, fechando a nossa governança, nós temos também lá no nosso site o grupo de observadores, e vocês podem ver as logomarcas dessas organizações, dessas empresas que fazem parte desse grupo. Um grupo que quer fazer parte do grupo, uma empresa, uma organização que quer fazer parte do grupo de observadores, pode entrar em contato conosco, nós conversamos, enfim, alinhamos os objetivos, e a empresa e a organização passa a fazer parte desse grupo.
Esse grupo se reúne uma vez a cada trimestre para acompanhar o desenvolvimento, da iniciativa, mas nós já tivemos outros momentos em que esse grupo era consultado com mais frequência, tanto por uma parte técnica, tanto para entender a opinião desse grupo em relação às decisões sendo tomadas dentro da iniciativa. Então, vocês podem ver que nós temos uma diversidade de atores dentro desse grupo. O Ministério Público Federal, empresas de geomonitoramento, a ABIEC, a indústria frigorífica sendo representada tanto pela ABIEC como pela Frigol, a CICB, empresas de auditoria como a Grant Thornton, os produtores sendo representados como pela Novilho Precoce do Tocantins, a Amigos da Terra representando a sociedade civil. E esse grupo ele tem essa função de orientar os conselheiros quanto a aspectos legais, técnicos, apoiando a tomada de decisão. Então, a nossa governança, ela se resume a esses três grupos, essas três instâncias, né, que se reúnem e conversam entre si para garantir o objetivo da iniciativa, que é promover a implementação do protocolo de monitoramento. Então, continuando com o histórico, em 2024 nós chegamos à versão oficial do protocolo de monitoramento, que hoje está em implementação, né? Então, ficou o protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado. Esse documento está disponível no nosso site em português e em inglês. E esse lançamento que ocorreu em abril de 2024, ele deu então início à implementação do protocolo. Agora, as empresas tinham esse documento oficial com os critérios, de monitoramento para começarem a implementar. Muitas já foram, fazendo testes nesse período, né, para entender o impacto na sua cadeia, então foram fazendo avaliações de risco em relação à implementação desses critérios. E aí, nesse momento, as empresas podiam, de fato, começar a implementar a versão oficial aprovada ali dentro do conselho. Isso também, então, deu início a um processo de transparência nessa implementação. Nós começamos a discutir dentro dessas instâncias, formulários de transparência nos compromissos e nos resultados das empresas. Isso para garantir que nós tenhamos, enquanto iniciativa, acesso a essas informações. Eu vou mostrar um pouco, daqui a pouco para vocês como que isso funciona. Mas basicamente são as empresas demonstrando como elas se comprometem a implementar. É uma iniciativa voluntária, então ao que nós temos acesso são essas autodeclarações das empresas, que são publicadas de forma consolidada no nosso site, ou seja, os nomes das empresas não aparecem correlacionados às suas respostas, mas aparecem as informações de uma maneira consolidada. Nós iniciamos também em 2024 esse processo de engajamento, especialmente da indústria frigorífica e dos cortumes, com as oficinas presenciais, 6 em 2024, 6 em 2025. E em 2024 nós demos início também à elaboração do protocolo de auditoria, que será publicado até o início do ano que vem, até o início de 2026. Nós estamos num processo que eu vou mencionar, um processo de piloto desse protocolo de auditoria, e ele ainda será revisado. Então, para ilustrar para vocês, nós tivemos o coquetel de lançamento do protocolo de monitoramento em abril de 2024, em um evento da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Vocês encontram no YouTube e no nosso site um vídeo com esse coquetel de lançamento em que os atores envolvidos têm algumas falas sobre esse documento. E então, é um material de apoio. Outro material de apoio é que logo em seguida nós fizemos um webinar de apresentação do protocolo, demonstrando as principais diferenças com o protocolo, a versão teste, né, que muitos já conheciam na época, então nós fizemos um webinar com atores como, por exemplo, do MPF, McDonald's, Carrefour, que estão aqui na tela, que estavam presentes nesse webinar e compartilharam a sua experiência
já na construção do protocolo, então também é outro material de apoio. Então, nós chegamos nessa implementação. Hoje, quando vocês entram no nosso site, além daquela aba de governança, tem uma aba que se chama Empresas que adotam o protocolo do Cerrado. Então, as empresas que adotam, nós subimos a logomarca. Nós temos outras três empresas, da indústria frigorífica em processo de adoção e que em breve também subirão suas logomarcas para o site. Esse processo, hoje, ele depende do preenchimento do formulário de transparência nos compromissos, e a partir disso, as empresas começam a reportar a iniciativa à coordenação, no caso, a partir desse formulário, a coordenação consolida essas respostas, valida a publicação com o conselho e sobe essa publicação para o site. Aqui é um exemplo, da capa desse documento. Eu não vou passar detalhadamente por ele, eu sugiro que vocês entrem no site, acessem essa publicação. Nela tem essas respostas, consolidadas. Nós publicamos uma vez a cada semestre, em julho e dezembro de cada ano referente ao semestre corrente, né? Então, essa publicação de julho, por exemplo, era referente ao primeiro semestre de 2025. Então, esse documento, ele resume essas informações que as empresas prestam ao afirmarem que adotam o protocolo do Cerrado. Resumidamente, as principais informações são as datas, então, a partir de quando os fornecedores estão sendo monitorados com esses 11 critérios, né? A partir de quando eles são ou serão bloqueados, né, com esses critérios. Então, entendendo a realidade, por ser um caráter voluntário e a realidade de cada empresa, nós entendemos que ela pode pretender começar a monitorar, ela está fazendo uma avaliação de risco na sua cadeia ainda, ela está buscando rastreabilidade, mas ela pretende implementar o protocolo do Cerrado. Então, ela tem uma data, ela tem uma previsão de quando ela vai começar a monitorar, ou ela já está monitorando, uma previsão de quando ela vai começar a bloquear esses fornecedores, né? E isso de acordo com os 11 critérios socioambientais de monitoramento. Outras informações relevantes são os caminhos de desbloqueio. Então, vocês verão que no critério de desmatamento e conversão de vegetação nativa com base no PROD Cerrado, são dois caminhos de desbloqueio dos fornecedores. E isso implica, então, a coordenação pedir que as empresas que se comprometem digam qual caminho elas seguem, o bloco A, o bloco B, isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas eu já adianto a vocês isso, nós pedimos essas informações. Outra informação que nós pedimos é se o protocolo ele será implementado em todas as suas unidades, por exemplo, todas as suas plantas frigoríficas, ou apenas em parte, para que a gente entenda a extensão. Então, um frigorífico que já está implementando o protocolo apenas em uma unidade, por exemplo, para atender a um cliente, que ele faz a segregação via aquela unidade, ele já pode declarar essa transparência conosco e subir sua logomarca para o site, né, e fazer essa a divulgação de que está adotando o protocolo do Cerrado, porque nós teremos essa informação de que é apenas para aquela unidade. Isso não sairá nesses detalhes dentro da publicação, mas nós teremos essa garantia na autodeclaração para poder subir essa logomarca. E ainda, então, aqui em 2024 e 2025, seguindo com o nosso histórico, nós continuamos com o protocolo de auditoria, na elaboração dele. Para quem já é familiarizado com o protocolo do Boi na Linha de auditoria, são protocolos muito similares, mas esse, logicamente, com base no protocolo do Cerrado. E nesse exato momento, nós estamos encerrando o piloto de auditoria. E isso implica numa revisão desse texto. No site, vocês têm, acho que inclusive é o próximo slide. No site, vocês têm a versão teste para consultar. Então, fiquem à vontade para consultar, estudar esse documento. E se tiverem comentários já nesse momento, podem nos enviar.
que esse é realmente o momento de revisar esse documento para que ele seja publicado e o ano que vem, 2026, as empresas já possam começar as auditorias de terceira parte, da implementação do protocolo do Cerrado. Em 2024 e 2025, como eu mencionei, a gente começou esse processo de engajamento. Uma das atividades são as oficinas presenciais, mas nós também temos o engajamento um a um, né, buscando as empresas de forma remota também, e engajando outros atores que são relevantes para a implementação do protocolo, como, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, os órgãos estaduais competentes, o Ministério Público Federal, estadual, entendendo que esses atores eles são fundamentais para que a implementação ocorra. As empresas elas têm todo o trabalho de fazer o monitoramento, mas muitas vezes elas esbarram em limitações no Estado para que consiga desbloquear esse fornecedor, reinseri-lo na cadeia. Então, nós entendemos que o engajamento ele é muito mais amplo do que buscar empresa a empresa, né? Claro, esse é o principal foco do engajamento, mas também buscar esses outros atores para garantir a implementação do protocolo. E então nós chegamos finalmente aos critérios. Os critérios do protocolo do Cerrado, eles são, para quem conhece o Boi na Linha, sempre dou esse exemplo porque nós temos uma boa parte da indústria já familiarizada com o Boi na Linha, né? Então, são critérios similares, mas têm as suas peculiaridades. Para quem já foi a várias oficinas presenciais, percebe que nas discussões, as peculiaridades do Cerrado, elas surgem não apenas no critério de desmatamento, mas no critério de terras indígenas, territórios quilombolas, né? Então, é um momento da gente passar critério a critério, entendendo o que existe aqui no texto do protocolo de monitoramento e também o contexto disso no Cerrado. No YouTube, também no nosso site, vocês têm um vídeo curto de divulgação que ele resume um pouco da iniciativa, mas também dos critérios. Então, também é um material de referência para vocês consultarem. E uma visão geral dos critérios de monitoramento. Os critérios de monitoramento, eles são divididos em quatro blocos. A análise geoespacial, são 6 critérios de análise geoespacial. O primeiro deles de desmatamento e conversão de vegetação nativa, terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação, embargos ambientais do tipo vetor e alterações nos limites do CAR. O segundo bloco é a análise de listas públicas. Então, a análise dos embargos ambientais no formato de lista, que aí nós olhamos o CPF, CNPJ, né, nós olhamos o fornecedor enquanto pessoa física ou jurídica, a lista do trabalho escravo, a análise documental, nós olhamos o cadastro ambiental rural, o seu recibo, olhamos a guia de trânsito animal, e na análise de produtividade, nós olhamos a capacidade produtiva do fornecedor, tentando correlacionar essa capacidade com o que é vendido à indústria. Então, de forma geral, esse monitoramento dos fornecedores, nesse primeiro bloco de critérios, vocês observam que nós estamos olhando para a fazenda, para o imóvel rural, para o CAR dele, para o Cadastro Ambiental Rural, no formato vetor. Então, aquele polígono é a unidade de análise que nós temos para fazer esse monitoramento do fornecedor. Nos demais, com exceção da análise de produtividade, mas tanto na listas públicas quanto na análise documental, nós estamos olhando para o fornecedor de uma forma mais ampla. Nas listas públicas, como eu falei, olhando para o CPF, para o CNPJ, na análise documental, olhando os dados de uma forma geral, olhando tanto os dados, o nome da fazenda, olhando se batem esses dados nos documentos com o que nos foi apresentado na venda, e também olhando se nesses documentos batem os dados do próprio fornecedor. No caso da análise de produtividade, nós voltamos a olhar
para o polígono da fazenda, né? Mas olhando para a fazenda de uma forma, para o imóvel rural de uma forma também mais ampla, olhando a capacidade produtiva de acordo com a área consolidada desse imóvel. Então, vejam que são apenas 11 critérios socioambientais que eles tentam fazer se complementarem, né, de alguma forma, para que esse monitoramento seja o mais efetivo possível. Vocês têm no material, no PDF, um quadro resumo desses critérios, mas eu recomendo que se estude critério a critério, né? Que é apenas um resumo do que é considerado conforme e não conforme. Mas vocês verão que o mais complexo são as regras de desbloqueio dos fornecedores. Eu falo que é o momento que nós tivemos mais discussão dentro do conselho, com os observadores, para elaborar essas regras de desbloqueio, que elas fossem o mais factíveis possível. E isso reflete muito o nosso objetivo. O objetivo do protocolo, nunca foi bloquear e excluir fornecedores da cadeia, né, mas monitorar esses fornecedores e, quando necessário, buscar a regularização, buscar a conformidade e apoiar os produtores nesse processo. Então, vocês verão que aqui nós temos esse resumo do que é conforme e não conforme, mas em cada critério se descreve as regras de desbloqueio. Então, nós começamos com o critério de análise geoespacial de desmatamento e conversão de vegetação nativa. Eu já adianto que esse é o critério mais longo, né, para apresentar, inclusive quando a gente está num espaço para perguntas, e respostas durante a apresentação, é o que mais se estende, porque realmente é onde a gente tem mais dúvidas, mais questões. Então, só lembrando, se tiverem dúvidas ou questões, fiquem à vontade para nos enviar nos contatos que eu disponibilizei no começo, ao final eu volto a disponibilizar. Vamos lá. Inclusive, ao final do documento, existe um glossário, eu não vou passar por ele, mas existe um glossário que inclui esses termos, né? O desmatamento, a conversão, todo esse entendimento, as referências técnicas que nós utilizamos para isso. Recomendo a olharem esse anexo, com o glossário, dos termos que são usados ao longo do protocolo. Esse quadro é um quadro resumo, e eu falo que é onde geralmente nós temos mais dúvidas, e é um pouco mais complexo, mas é o mais importante. Quando vocês entendem esse quadro, fica muito mais fácil passar pelas outras informações. A base de dados que nós utilizamos é o PRODES Cerrado, né? O PRODES que é disponibilizado pelo INPE, e nós fazemos a análise, nós, né, no caso a empresa, na hora que ela faz o monitoramento, ela faz essa análise comparando em SIG, né, comparando em uma base de GEL, ah, o PRODES cerrado, os polígonos de PRODES com os imóveis rurais da base do SICAR. Existe ali também no texto uma observação de que a recomendação é que seja usada a base do SICAR. Mas quando o Estado, a base estadual, está mais atualizada que o SICAR, nós recomendamos que seja usada essa base. Aqui, de forma resumida, não aparece isso, mas no texto vocês encontram essa informação. Então, isso serve para todos os critérios. Usar a base SICAR e, quando mais atual, usar a base estadual, do Cadastro Ambiental Rural. Então, nessa análise de sobreposição, é comparado, é entendido ali quais polígonos do PRODES estão ocorrendo dentro desse imóvel rural, né? E o monitoramento, ele considera o PRODES desde 2008. Então, são polígonos que ocorreram de 1 de 8 de 2008 em diante. Esse monitoramento, ele acontece, então, desde 2008. E o bloqueio, essa é a grande diferença. O bloqueio dos fornecedores é a partir de 31 de 12 de 2020. Então, vejam, é uma análise geoespacial, que você identifica polígonos PRODES,
que ocorreram dentro daquele imóvel desde 2008. Mas se esse polígono ocorreu a partir de 31/12/2020, ou seja, 2021 em diante, se ele ocorreu a partir dessa data, então implica no bloqueio desse fornecedor. Então, quando a empresa ela afirma para a iniciativa que ela implementa o protocolo do Cerrado, é isso que é esperado dela, que ela monitore desde 2008 e que ela bloqueie fornecedores que tenham essa sobreposição a partir de 31/12/2020. E é esperado dessa empresa que ela apoie a regularização de produtores com PRODES, quando isso for cabível, quando essa sobreposição com PRODES estiver relacionada com alguma irregularidade, com alguma ilegalidade, ah, que essa empresa ela apoie essa regularização quando há essa sobreposição de 2008 a 2020. Então, por exemplo, naquele documento de transparência, naquele formulário, nós pedimos essa informação, né? Quais ações a empresa está tomando para apoiar os seus fornecedores que têm PRODES dentro do seu imóvel de 2008 a 2020, certo? E se é a partir de 31/12/2020, é esperado que ela faça esse bloqueio e siga as regras de desbloqueio que eu vou passar agora, né? Para poder desbloquear esses fornecedores. E aí, na auditoria, é onde se vê isso. Se aquela não conformidade for justificável, de acordo com as regras de desbloqueio, tudo bem, né? Ela retorna, o fornecedor retornou à base de uma maneira, ah, seguindo a metodologia do protocolo, certo? Agora, se ele retorna à base, mas não foi de acordo com aquelas regras de desbloqueio, então isso vai ser detectado, num processo de auditoria, por exemplo. Então, nós chegamos nas regras de desbloqueio, né? Nós passamos aqui pelo monitoramento, pelo bloqueio e agora as regras de desbloqueio. Nós temos duas situações, né? Nós temos empresas, no momento da elaboração do protocolo e agora na implementação, nós temos empresas com compromissos próprios voltados a monitorar e bloquear, enfim, verificar fornecedores com desmatamento ou conversão ilegal dentro da sua cadeia, né? Então, o foco dela é eliminar o desmatamento e conversão ilegal, né? Para essas empresas, nós listamos regras de desbloqueio nesse bloco A. Esse bloco A que nós chamamos de desmatamento e conversão legal de vegetação nativa. Por quê? É desbloqueado se foi legal. Ou seja, há um documento, há uma evidência de que aquela supressão da vegetação nativa ocorreu de forma legal. Então, tudo bem desbloquear seguindo essa metodologia. Agora, nós temos outras empresas, tanto no início quanto no final da cadeia, que elas olham para qualquer tipo de desmatamento, elas querem eliminar na sua cadeia qualquer tipo de desmatamento, legal ou ilegal. E para elas, nós desenvolvemos esse outro bloco de regras de desbloqueio, que é o bloco B, que nós chamamos de livre de desmatamento e conversão de vegetação nativa. Nesse caso, existem, então, mecanismos para poder retornar esse fornecedor à sua cadeia de forma coerente com essa metodologia, ok? Então, recapitulando, antes de passar mais detalhadamente pelo critério, nós temos o monitoramento, que olha sobre a posição do PROD cerrado com o CAR do fornecedor desde 1/8/2008. E o bloqueio, que olha essa sobreposição a partir de 31/12/2020. É esperado que a empresa apoie o seu fornecedor em buscar regularização, quando isso for cabível, nos casos em que há PRODES entre 2008 e 2020. Mas, nos casos em que isso ocorreu após 31/12/2020, ele tem dois caminhos para seguir, o bloco A ou o bloco B, de acordo com os seus compromissos. E nós temos situações em que a empresa
ela tem compromissos voltados, por exemplo, ao bloco A, ou seja, eliminar o desmatamento ilegal na cadeia, mas ela precisa atender a demandas de mercado para desmatamento legal e ilegal, livre de desmatamento legal e ilegal. Então, nesses casos em que ela precisa segregar, como eu falei lá no começo, às vezes uma planta frigorífica voltada a essa segregação, e ali ela adota o bloco B, então, na hora de uma auditoria, para determinadas plantas, ela está seguindo o bloco A, e para aquela planta ela está seguindo o bloco B, isso é perfeitamente aceitável. O que nós pedimos é essa informação naquele formulário de transparência nos compromissos. Nós perguntamos: a empresa segue o bloco A, o bloco B, ou bloco A e B, dependendo da situação, né? Então, nós temos essa flexibilidade em relação a esses blocos, porque eles variam tanto em relação aos compromissos da empresa, compromissos setoriais assumidos pela empresa, mas também a compromissos de mercado que a empresa pode assumir, né? O que nós pedimos apenas é a transparência na medida do possível disso. Então, que a empresa declare ó, que ela adota apenas o bloco A, apenas o bloco B, ou o A ou o B, dependendo da situação. No, no protocolo de monitoramento, vocês têm esses fluxogramas que resumem esse processo. Então, aqui nesse caso, na compra do gado. No momento da compra do gado, a área que foi desmatada ou convertida foi depois de 31/12/2020? Se não, a compra ainda está conforme, né? Ah, Agora, se foi depois dessa data, é necessário olhar outros filtros de análise. O protocolo do Cerrado, assim como o do Boi na Linha, adota um polígono de área mínima de 6,25 hectares. Ou seja, polígonos menores que isso não são considerados para bloqueio, né? E aí, nesse caso, para bloqueio, a propriedade ela se sobrepõe a esses polígonos iguais ou maiores a 6,25 hectares, e nesse caso há então o bloqueio, né? E aí nós seguimos para as regras de desbloqueio, e quando o fornecedor consegue atender alguma dessas regras, ele é desbloqueado e retorna a essa base de fornecimento. Então, nós chegamos nos blocos de regras de desbloqueio. É bastante texto, eu tentei resumir, juntar, na verdade, todo o texto em um slide, para facilitar essa visualização, mas vocês podem acompanhar isso no material também, no PDF, para seguir a leitura. De qualquer forma, aqui nós temos 4 regras de desbloqueio. No bloco B são 3 regras, e é uma sequência bastante intuitiva até. A primeira coisa para desbloquear um fornecedor, em qualquer análise técnica, é entender se aquela sobreposição ela condiz com a realidade, é entender se aquilo não é um falso positivo, né? O que nós chamamos comumente numa análise geoespacial de falso positivo. Então, isso serve para o bloco A e para o bloco B, e isso serve para outros critérios que nós vamos ver em seguida. É garantir que esse erro, que esse equívoco, não leve ao bloqueio do fornecedor. Então, se nessa análise geoespacial nós conseguimos confirmar a existência de um falso positivo nesses dados de desmatamento ou conversão de vegetação nativa, por meio dessa análise multitemporal, esse fornecedor pode ser desbloqueado, né? Então, essa análise multitemporal, ela garante que eu consiga ver se aquele PRODES, ele não está acontecendo ali naquele ano por questão de algum erro na imagem do satélite, né? Nós que trabalhamos mais nessa parte, a gente está acostumado a ver, por exemplo, uma sombra, uma nuvem, né? Que na hora que a gente interpreta essa imagem, na hora que o INPE interpreta essa imagem, isso pode ser um equívoco, né? Um erro. E a análise multitemporal, ela consegue identificar se esse erro realmente
né, se é realmente um erro ou se realmente ocorreu uma supressão. Então, isso vale para os dois blocos. Identificado esse falso positivo, o fornecedor é desbloqueado. Agora, como aqui no bloco A nós estamos olhando, nós queremos desbloquear fornecedores com desmatamento legal de vegetação nativa, né? Quais são os primeiros documentos que nós olhamos para entender se aquilo ocorreu de uma maneira legal, né? Ocorreu dentro da lei? Os documentos que nós citamos aqui são a ASV, famosa ASV, então autorização para supressão de vegetação nativa, ou a autorização para desmatamento. É um documento emitido pelo órgão estadual, e aí tem algumas informações que têm que ser verificadas nesse documento, né, para ele servir de evidência para esse desbloqueio. Então, a data da emissão desse documento tem que ser anterior à ocorrência daquele PRODES. O mesmo para a área, em termos quantitativos, a área numérica, né? Então, a área desmatada, ela não deverá exceder o permitido nesse documento, e caso conste nesse documento a localização, então a área geográfica mesmo, né, a localização, ela tem que coincidir com o que está sendo visto no PRODES. Então, são informações que precisam ser coerentes entre o documento e o que está sendo observado na análise geoespacial. Além disso, nós colocamos também a autorização de queima controlada, entendendo a realidade no cerrado, né, e segue a mesma lógica do item anterior, né? É um documento que ele tem que ser coerente com o que está sendo visto ali na análise geoespacial, tanto em termos de data, quanto a área quantitativa, quanto a área, a localização em si dessa autorização. Agora, até aqui, a gente está desbloqueando quem fez aquele desmatamento, aquela supressão de forma legal, né? A gente está até aqui olhando, olha, não foi um desmatamento, era um falso positivo, ou foi uma supressão, mas foi uma supressão respaldada por evidências da legalidade disso. Agora, como eu falei lá no começo, nosso objetivo não é excluir o fornecedor da cadeia, dessa cadeia. O objetivo é gerar impacto positivo em campo, né? Então, se esse fornecedor ele teve essa supressão e ele não tem como evidenciar que ocorreu de forma legal, ele pode retornar à cadeia de fornecimento, desde que ele se comprometa com a regularização dessa área, né, e cumpra os requisitos que forem demandados ao longo dessa regularização. Mas nós entendemos que em cada estado do Brasil, especialmente em cada estado do Cerrado, esse processo tem ocorrido de maneiras distintas, né? Dependendo do momento em que o Estado está de consolidação do seu sistema para conseguir regularizar. Então, nós temos, por exemplo, estados com o programa de regularização ambiental em andamento. Outros estados, nós temos sistemas próprios, né, para avançar nessa regularização. Desse modo, a regra 4 ela resume justamente isso. Ela não menciona o PRA, ela não menciona programas específicos, mas são desses programas que a gente está falando ali, né? A gente tentou deixar de uma maneira mais genérica, mais ampla, justamente para abraçar todos os sistemas existentes dentro do Cerrado. Então, eu vou ler com vocês para a gente acompanhar passo a passo dessa regra. Então, nessa regra, quando o fornecedor está buscando a regularização, ele deve providenciar a comprovação de que seguiu a legislação ambiental existente em nível federal e ou estadual para regularização desse desmatamento ou conversão de vegetação nativa e, se aplicável, reparar o dano e restaurá-lo. Então, se nesse processo de regularização com a SEMA, por exemplo, com a Secretaria de Meio Ambiente, for pedida a restauração da área, a empresa, enquanto ela olhando essa comprovação, essa evidência, ela tem que também saber se esse processo de recuperação está ocorrendo, né? Agora, se nesse processo de regularização não foi pedida
para a reparação do dano e a restauração, enfim, não foi pedido nenhuma desses mecanismos, então também está tudo bem o fornecedor voltar à base, né, porque ele está seguindo o que foi demandado. Porque nesse caso, nesse bloco de regras de desbloqueio, eu, enquanto empresa, estou olhando para a questão da legalidade, né? Então, eu não vou pedir a mais no meu fornecedor do que o processo de regularização já está pedindo. E eu já adianto aqui que no bloco B, essa é a grande diferença, né? No bloco B, eu também, enquanto empresa, vou pedir essa comprovação com essa regra, né? Mas eu vou, mesmo se a SEMA não pede essa recuperação do dano, eu peço, porque eu estou pedindo um impacto positivo naquela área, que garanta que foi além da legalidade, né? Eu estou pedindo já estou retornando ele após um desmatamento, né? Então, a contrapartida que eu estou pedindo enquanto empresa é a recuperação desse dano. E aí eu vou falar mais disso no próximo slide. Aqui, continuando a leitura, a comprovação ela ocorre por meio da adesão à iniciativa vigente do órgão estadual de meio ambiente para a regularização ambiental, apresentando termo de compromisso com o órgão e relatório técnico de monitoramento com periodicidade de atualização definida por este, né? Então, basicamente, o fornecedor ele providencia essa comprovação de que ele seguiu, né, os passos da regularização e ele mostra à empresa os documentos referentes a esse processo, né? Então, nós citamos aqui o termo de compromisso, o relatório técnico de monitoramento, ou seja, evidências que esse processo está em andamento. Agora, Thaisa, e se eu estou num estado que não há nem um PRA, nem um processo, um sistema próprio do estado para regularização? Nós citamos aqui embaixo, nesse quadro azul, o documento do Climate Policy Initiative, que é lançado anualmente, falando do PRA nos estados. É uma referência para ser seguida, mas, de qualquer maneira, nós tentamos listar opções, né? Então, entendendo que naquele estado, conforme os estados mencionados nesse documento, do Climate Policy Initiative, de acordo com esses estados, se não há ainda um sistema implementado, nós temos outras duas opções. Se nesse estado há um sistema privado de reintegração de produtores, como já temos, por exemplo, no Mato Grosso, com o PREM, enfim, se no estado já tem um sistema privado de reintegração que é aprovado, né, pelos órgãos estaduais competentes, é um caminho, né, para você conseguir desbloquear esse produtor que teve esse desmatamento, essa supressão, e não tinha evidências da legalidade disso. Agora, isso não é obrigatório, né? Então, se o fornecedor ele está num estado em que não há um sistema da própria SEMA para seguir com a regularização, mas mesmo que haja o sistema de reintegração privado, ele pode seguir por um outro caminho, que é o ponto B, né? O ponto B é apresentar um projeto de recuperação da área e um relatório técnico de monitoramento anual do projeto. O documento deve ser assinado por responsável técnico, ou seja, com a RT, evidenciando que a recuperação da área está em andamento por meio de imagens de satélite e registro fotográfico. Ou seja, resumindo o bloco A. No bloco A, eu quero desbloquear fornecedores por meio fornecedores com desmatamento legal, né? Então, se ele fez o desmatamento, a supressão de forma legal, eu posso desbloqueá-lo, né? Desde que siga esses parâmetros, olhando a data, olhando a área. Agora, se ele não tinha esses documentos, mas ele busca a regularização e ele consegue evidenciar isso, eu também desbloqueio ele. Agora, se no estado não há essa opção, ele pode seguir via sistema privado de reintegração, mas ele também pode seguir pela recuperação da área.
né? Então, aqui nós temos uma metodologia que as empresas que até esse momento compõem o protocolo estão implementando, certo? Elas monitoram os seus fornecedores, bloqueiam de acordo com o que foi apresentado aqui e desbloqueiam quando o seu compromisso é eliminar o desmatamento ilegal na sua cadeia, certo? Então, aqui é uma metodologia, uma chave de decisão para desbloquear esse fornecedor e numa auditoria você comprovar que aquela não conformidade é justificável, ok? Então, nós seguimos para o bloco B. O bloco B, desculpa, é o desbloqueio de livre de desmatamento e conversão de vegetação nativa. Então, vejam, no bloco A, nós estávamos eliminando o desmatamento ilegal na cadeia. No bloco B, nós queremos eliminar qualquer tipo de desmatamento e conversão de vegetação nativa. Como eu falei, eles são muito parecidos, eles têm um detalhe, né, um detalhe diferente que é importante ficar claro agora para vocês nessa explicação. Como eu falei, ele começa como o outro, é olhando se tem um falso positivo. Então, é naquela sobreposição entre o CAR e o PRODES, avaliar numa análise multitemporal se aquilo realmente foi uma supressão, foi um desmatamento, certo? Então, conseguindo evidenciar nessa análise multitemporal que era um falso positivo, o fornecedor pode ser desbloqueado. Os outros dois caminhos são, se esse desmatamento ou conversão, ele tem, por exemplo, documentos, né, ASV, autorização de queima controlada, ele tem documentos, ele foi legal, né? Mas para eu desbloquear esse fornecedor, eu tenho um outro requerimento, né? Um outro requisito, na verdade. É um requisito de comprovação de que esses danos foram remediados na área indicada pelo PRODES, né? Então, se aconteceu depois de 2020, né, depois de 31/12/2020, ele foi bloqueado, mas essa área já foi remediada, ele pode ser desbloqueado, desde que seja possível comprovar isso, né? E se ele se compromete a recuperar isso, né, a remediar essa área, também é possível desbloquear. E esse compromisso ele vem como? Submetendo anualmente à empresa um relatório técnico de monitoramento evidenciando a regeneração. Então, isso aqui serve para esses casos em que essa sobreposição com polígonos PRODES existe uma correlação com legalidade. Ou seja, eu tenho documentos para comprovar de que eu fiz aquilo de forma legal. Bacana, mas para eu conseguir cumprir uma metodologia coerente com o meu compromisso de livre de desmatamento e conversão, eu faço esse requisito de que essa área seja remediada, né? Mesmo que por meio de regeneração, certo? Agora, não havia nenhum documento, não havia nada que comprovasse que aquilo tinha sido de forma legal, né? Eu, enquanto empresa que adota o protocolo de Cerrado, é esperado de mim que eu promova essa regularização, promova esse impacto, né? De que forma? Da mesma forma que eu expliquei no bloco anterior. Só que aqui, é como eu falei, tem um detalhe, uma diferença num termo ali. Então, lendo de novo, para a gente chegar nesse termo. Se houver desmatamento ou conversão ilegal de vegetação nativa na propriedade, o fornecedor ele deve providenciar a comprovação de que seguiu a legislação ambiental existente em nível federal ou estadual para regularização desse desmatamento e ou conversão de vegetação nativa. E aqui está a grande diferença. E reparar o dano e restaurar essa área, né? Então, isso não é uma demanda, não é um requisito no bloco A, porque no bloco A, se a SEMA, né, se o órgão estadual, enfim, não pedir essa restauração, né, no caso, tá tudo bem, você pode desbloquear ele sem que ele faça essa restauração.
Apenas se for cabível, né? Se a SEMA pediu, você também vê isso nas evidências. Nesse caso, eu estou tentando ser coerente com o meu compromisso de livre de desmatamento e conversão. Então, nesse caso, além do que a SEMA está pedindo, eu estou pedindo para que você, né, para que você, enquanto fornecedor, restaure, recupere, enfim, né, essa área de modo que eu tenha esse impacto positivo dentro do imóvel, né? Nesse caso, a comprovação ocorre também por meio da adesão à iniciativa vigente do órgão estadual de meio ambiente para regularização ambiental, apresentando o termo de compromisso com esse órgão, relatório técnico de monitoramento com periodicidade de atualização definida por este. E, novamente, se o Estado não tem esse sistema, seja o PRA, seja um outro sistema próprio para regularização, nós temos as duas opções iguais à do bloco anterior, né? O fornecedor ele pode seguir pelo sistema privado de reintegração ou apresentando o projeto de recuperação dessa área que foi desmatada ilegalmente. E, novamente, também a referência que nós usamos para esses estados, para entender se naquele estado você, enquanto empresa, pode aceitar essas duas opções, porque não havia um caminho dentro do estado para fazer essa regularização. Então, resumindo, né? Resumindo, esse critério, como eu falei, é o mais longo, daqui em diante, as explicações são realmente mais curtas. Esse é o mais complexo, porque nós tivemos que seguir dois caminhos aqui de desbloqueio, né? Então, nós temos, desde o começo, a análise entre o imóvel rural, com base no CAR, e o PROD Cerrado. Faço essa sobreposição no geomonitoramento. Se esses polígonos ocorreram após 31 de 12 de 2020 e são iguais ou maiores a 6,25 hectares, eu tenho um bloqueio dessa propriedade, um bloqueio desse fornecedor. E aí eu tenho duas opções de caminho para desbloquear, né? E aí isso vai de acordo com os compromissos da empresa, os compromissos setoriais ou com o compromisso de mercado assumido com o cliente, no caso. Então, é seguir o caminho do bloco A, né, que olha para desbloqueio daquilo que foi legal ou se regularizou, né, e o bloco B, que segue o caminho daquilo segue o caminho que desbloqueia tanto legal quanto ilegal, desde que, né, haja a recuperação dessa área ou remediação, enfim, de acordo com o caminho aqui seguido, mas também promovendo a regularização quando cabível. E retomando, o monitoramento ele acontece desde 2008, né, ou seja, com o PRODES desde 2008. E é esperado que esses fornecedores com PRODES entre 2008 e 31 de 12 de 2020, eles tenham suporte das empresas para buscar regularização, enfim, para conseguir regularizar a sua situação e entender o risco que tem com aquele desmatamento que aconteceu nesse período, certo? Então, dessa forma, nós encerramos o critério 3.1 de desmatamento e conversão de vegetação nativa e vamos dar continuidade aos outros 10 critérios, seguindo no começo com os outros critérios de análise geoespacial. Nesse material, inclusive, eu coloquei, e eu mando para todos os participantes, uma referência ainda do relatório de desmatamento do MAP Biomas, né, para a gente ilustrar a situação do Cerrado. Então, antes de seguir com os critérios, passar rapidamente aqui algumas informações, né? Então, no ano de 2024, a Amazônia e o Cerrado acumularam mais de 83% da área desmatada no país, né? E no Cerrado, e foi a maior área, 652 mil hectares.
E isso foi uma queda em relação ao ano de 2023, que vinha numa crescente desde 2019. E, mas nós temos também informações nesse relatório relacionadas às savanas, ou seja, a área de vegetação não florestal dentro do Cerrado tem sido a mais impactada. E no Brasil, de forma geral, o desmatamento após 31 de 12 de 2020, ele é mais do que 5,5 milhões de hectares, né? Então, vejam que a data de corte que nós usamos, ela tem um desmatamento relevante em todo o país, não só no Cerrado. E aqui também é uma informação que tem nesse relatório que eu acho muito interessante para o nosso caso, que ela faz uma correlação da supressão com as áreas de alertas que se sobrepõem com autorizações, né? Ou seja, aquilo que foi legal. E praticamente metade da área de supressão no Cerrado entre 2021 e 2024 ocorreu com a sobreposição com essas autorizações, né? Então, são informações que vocês encontram nesse relatório, muito relevantes para nós entendermos a situação no Cerrado. Ela é diferente da Amazônia. Na Amazônia, nós temos muito mais áreas protegidas. No Cerrado, nós temos muito mais áreas privadas que dependem dessas autorizações também. Então, são informações que dão o contexto aqui do nosso trabalho. Inclusive, esse quadro, é bastante informação no quadro, mas eu destaco aqui, né? Imóvel rural privado, no Cerrado, é a maior parte da área, né? Dentro do Cerrado, mais de 60% do Cerrado é com um imóvel rural privado. E os alertas de desmatamento identificados no MapBiomas, mais de 83% no Cerrado estão em imóveis rurais privados. Então, isso também segue nesse contexto da importância da análise do PRODES, do monitoramento da sobreposição com o PRODES desses fornecedores. E então, realmente, agora, entrando nos outros critérios, então, nós até agora olhamos para o critério 3.1 de desmatamento e conversão de vegetação nativa. Nós temos agora 10 critérios pela frente, mais 5 deles dentro da análise geoespacial. A metodologia de análise deles é muito semelhante, né? O que vai realmente diferenciar são as regras de desbloqueio. Tem uma nota técnica no anexo que eu falo que é a maneira que a gente tem de identificar falso positivo nessas outras análises. É uma nota técnica idêntica que tem no Boi na Linha, e ela serve muito para isso, para poder identificar quando a gente tem um erro cartográfico, tem uma questão que poderia não ter gerado aquele bloqueio, né, que realmente não condiz com uma invasão, não condiz com um avanço sobre áreas protegidas, né? E, na verdade, não deveria gerar bloqueio, mas gerou bloqueio por causa da análise geoespacial. Então, essa nota técnica, ela vem para isso, para dar esse suporte, essa metodologia, para garantir que você olhe na análise geoespacial aquela sobreposição, né, fala aquela beiradinha ali, aquele cantinho que você olha e fala, isso aqui não é uma sobreposição na realidade. Mas vai depender muito de quem está fazendo a análise, fazer essa consideração. Então, com essa nota técnica, nós temos um padrão para seguir, certo? Nós temos uma maneira de falar, olha, eu não bloqueei esse fornecedor, existe essa sobreposição, mas eu não bloqueei porque eu estava seguindo essa regra, né? E no que consiste essa regra? É olhar a área de sobreposição entre o CAR e a área protegida. E aqui, por área protegida, eu estou falando de terra indígena, território quilombola e unidade de conservação. A sobreposição, então, entre o CAR e essa área protegida, essa área mesmo quantitativa, a proporção dela em relação à área do imóvel. Então, o imóvel, novamente, o CAR, e aí, como eu falei lá no começo, para essas análises também serve. É o SICAR, a base, mas se a base estadual estiver mais atualizada, se porventura estiver mais atualizada, você pode usar, então, essa base estadual.
Então, o imóvel rural sobreposto com a área protegida, eu tenho um polígono, né? E esse polígono, em relação à área do imóvel, eu tenho uma proporção. E aí, a sobreposição, você tem essa regra. Quando a propriedade for menor que 100 hectares, a sobreposição ela tem que ser maior que 10% para gerar bloqueio. Se essa propriedade, se esse imóvel, ele tem entre 100 e 499 hectares, a sobreposição tem que ser maior que 8% para gerar esse bloqueio. Se a propriedade tem de 500 hectares a 999 hectares, a sobreposição tem que ser maior que 6%. Ou seja, a área de sobreposição sobre a área do imóvel tem que ser maior que 6% do imóvel. Se a propriedade tem entre 1.000 e 2.999 hectares, a sobreposição tem que ser maior que 4%. E se a propriedade for maior ou igual a 3.000 hectares, a sobreposição tem que ser maior que 2% para gerar o bloqueio. Novamente, isso valendo para terras indígenas, territórios quilombolas e unidades de conservação. São essas três áreas protegidas que eu vou falar agora, né? Cada uma é um critério, dentro desse bloco de critérios de análise geoespacial. Existe ainda uma nota aqui importante ressaltar que, para situações em que, a partir de outras análises de documentos ou geoespaciais, é evidenciada a existência de invasão da propriedade sobre essas áreas, mesmo que se enquadrada nessas regras técnicas, elas deverão ser bloqueadas para a compra de gado. Então, não é porque não está dentro dessa sobreposição que o fornecedor está livre do bloqueio, né? Porque se outras análises evidenciaram que realmente há um avanço da propriedade sobre as áreas protegidas, como, por exemplo, no critério de alteração dos limites do CAR, né, você percebe que há um avanço sobre essas áreas, que não era um erro cartográfico, aí realmente você tem uma justificativa para seguir com o bloqueio. Então, entrando no critério de terras indígenas dentro da análise geoespacial, nós temos já aqui de cara uma informação muito relevante para a análise do critério, né? Então, dentro da nossa metodologia de análise da conformidade, foi estabelecido pelo Protocolo do Cerrado que terras indígenas, a partir da declaração, da situação jurídica de declaração, são favoráveis para bloqueio. Ou seja, se existe uma sobreposição entre o CAR e uma terra indígena que já foi declarada, isso gera bloqueio, certo? Agora, se for uma terra indígena que ainda está em processo de identificação e delimitação, não é esperado que a empresa bloqueie, né? Isso não impede que ela o faça, mas é esperado que ela o faça a partir, pelo menos a partir de declaração. É, mas dentro das boas práticas que estão no anexo, é recomendado que esse monitoramento seja feito acompanhando ano a ano as que estão em identificação e delimitação também, porque em algum momento elas podem vir a se tornar uma terra indígena declarada, né, e aí você vai ter um impacto na sua cadeia. Então, é recomendado que o monitoramento ocorra para qualquer situação jurídica, mas é esperado que uma empresa que adota o protocolo do Cerrado bloqueie toda sobreposição, né, todo fornecedor com sobreposição com terra indígena a partir da declarada, certo? Então, declarada com demarcação física, homologada, com registro na SPU e Conselho de Imóveis, enfim, essas situações jurídicas que vocês encontram no site do gov.br da FUNAI, vocês veem lá o detalhamento dessas situações jurídicas. Eu trouxe aqui apenas para ilustrar quais são, né? Mas vocês podem acompanhar com mais detalhes essas informações. A declarada, ela já passou o prazo de contestação administrativa e de respostas da FUNAI.
Então, o relatório ele é remetido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que deve avaliá-lo, podendo aprovar, reprovar ou pedir novas diligências. Mas, nesse momento, já passou o prazo de contestações administrativas. Então, a partir dessa situação jurídica, essa sobreposição deve gerar bloqueio. A terra indígena homologada já foi feita a demarcação física, o processo é encaminhado novamente ao Ministério da Justiça para conferência e depois à Presidência da República para homologação. A regularizada são terras que, após a homologação de seus limites, foram registradas em cartório em nome da União. Aqui para ilustrar a situação das terras indígenas no Cerrado, especificamente no Cerrado. Então, com base, né, no site terrasindígenas.org.br, a gente levantou essas informações das declaradas e homologadas para entender o impacto disso no Cerrado, né? Então, vocês veem que, em termos de área, as homologadas se concentram no Mato Grosso, as declaradas no Maranhão, mas a área delas não difere tanto quanto as homologadas. Em quantidade, também essa concentração no Mato Grosso, seguido ali pelo Maranhão, e aí depois nós temos Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, né? Então, é uma área no Brasil, dentro do Cerrado, nós temos essa área total aqui de 11 milhões, quase 12 milhões de hectares, que corresponde a 10% do total de terras indígenas no Brasil em área, né? E são 104 terras indígenas, que correspondem a 14% do total de terras indígenas no Brasil. Então, esse é o cenário que nós temos no Cerrado para terras indígenas que geram um bloqueio, na nossa análise de conformidade do protocolo do Cerrado. Então, resumindo também no fluxograma, assim como no critério de desmatamento, nós temos esse guia, né, que na compra de gado, se existe essa sobreposição com uma terra indígena em situação declarada, homologada, regularizada ou mais avançadas, né, há o bloqueio. E é feito, então, esse filtro ali na análise geoespacial que eu comentei no começo, da questão de área, né, de proporção da área dessa sobreposição em relação à área do imóvel. Esse filtro é, novamente, para evitar erros cartográficos, gerando bloqueio, mas se em outros critérios, se em outras análises for verificado, for, né, percebido que realmente há um avanço da propriedade sobre a terra indígena, isso deve gerar bloqueio, sim. A base de dados, então, é o CAR, né, para a propriedade, para o imóvel, e para terras indígenas é a camada vetorial de terras indígenas da FUNAI. E aí, para desbloqueio, esse é um dos critérios mais rigorosos para desbloqueio, porque nós já entendemos que existe a flexibilidade ali com terras indígenas aí de identificação, em delimitação. Então, a partir do momento que elas estão declaradas, não há desbloqueio, enquanto não houver uma regularização dessa situação com a FUNAI. Então, aqui na regra de desbloqueio, nós colocamos qualquer propriedade que se sobreponha a terras indígenas já declarada, homologada, regularizada ou fases mais avançadas, não poderá ser desbloqueada. O proprietário deve regularizar a situação com a FUNAI, se isso ainda for possível, e outros órgãos competentes. Então, a partir do momento em que ele tem uma justificativa, né, ah, uma evidência de um processo de regularização dessa área, né? Aí sim você poderia desbloquear enquanto empresa que está comprando dele. Mas isso vai depender dessa regularização da situação com a FUNAI, ok? Então, novamente, é um dos critérios, esse, juntamente com o critério de trabalho escravo, são os critérios mais rigorosos no desbloqueio, certo? Por entender que a análise, ela já eliminou possíveis situações que gerariam desbloqueio. Como eu falei, vocês têm um anexo de boas práticas ao final do documento.
E nessas boas práticas, resumindo o texto que está aqui, tem essa questão, de garantir que mesmo as terras indígenas que não geram bloqueio sejam monitoradas, haja um acompanhamento dessa sobreposição ao longo das compras, ao longo dos anos, de modo a mitigar os riscos para a própria empresa, né, e também para apoiar o produtor em buscar a regularização, buscar seus direitos sobre a área quando isso couber, enfim, manter esse monitoramento dessas áreas, dessas sobreposições. E então, nós chegamos no critério 3.3 de territórios quilombolas, ainda dentro da análise geoespacial. Esse critério, a apresentação dele é parecida com a de terras indígenas. Aqui nós trazemos a situação jurídica desses territórios, né? São territórios muito presentes no Cerrado. Então, foi uma inovação do protocolo do Cerrado em relação ao Boi na Linha, a versão anterior dele, que foi trazer esses territórios para dentro do monitoramento. E nós elencamos aqui a situação jurídica que mais garanta segurança a essas compras, né? Então, a partir do decreto de desapropriação, ou seja, quando é instituído um território quilombola, ele passa pela autodefinição quilombola, pela elaboração do relatório técnico de identificação e delimitação, o RTID, a publicação desse RTID, a portaria de reconhecimento. Então, até aqui, você, enquanto empresa, está monitorando a sobreposição. Agora, a partir do momento em que há o decreto de desapropriação, esse território indígena, território quilombola, desculpa, quando há sobreposição com o imóvel rural, é gerado um bloqueio, seguindo a metodologia desse protocolo de monitoramento. Então, territórios quilombolas com decreto de desapropriação, com titulação, quando sobrepostos, né, quando há sobreposição com o fornecedor, com o imóvel do fornecedor, esse fornecedor é bloqueado, certo? O decreto de desapropriação, aqui também é uma informação do gov.br, na aba do INCRA. Então, a informação do decreto de desapropriação é a seguinte: nos casos em que há imóveis privados, títulos ou posses incidentes no território, é necessária a publicação de um decreto presidencial de desapropriação por interesse social, da Presidência da República. Os imóveis desapropriados serão vistoriados e avaliados conforme os preços de mercado, pagando-se sempre previamente em dinheiro a terra nua, no caso dos títulos válidos e as benfeitorias. Ou seja, a partir daqui começa, de fato, a desapropriação. E vocês verão nessa regra de desbloqueio que se essa desapropriação ainda está em andamento, né, e isso é evidenciado, isso é comprovável, há o desbloqueio, né? Então, a partir do momento em que há o decreto de desapropriação e houve desapropriação, não tem desbloqueio. Mas se ainda é possível haver a desapropriação e isso é evidenciável, então sim, é possível desbloquear o fornecedor seguindo essa metodologia. A titulação é quando o presidente do INCRA realiza a titulação mediante a outorga do título coletivo, imprescritível e pró-indivíduo à comunidade, em nome de sua associação legalmente constituída, sem nenhum ônus financeiro. É proibida a venda e penhora do território. E isso aqui é muito importante para a gente entender ali as regras de desbloqueio. Entender que a partir desse momento quando há desapropriação e, né, e essa terra está titulada, a partir do decreto de desapropriação, houve desapropriação. A partir desse momento, aquele território já está passando para as mãos dessa comunidade. Quando há titulação, essa terra, esse território é dessa comunidade, né? Então, isso nos leva às regras de análise e desbloqueio. Nas bases de dados, novamente, o CAR, né, e a base de dados, a camada vetorial do INCRA para territórios quilombolas. Então, você consegue baixar lá por estado, por federação, né? Você consegue baixar essa camada vetorial para fazer essa análise de sobreposição entre o CAR e os territórios quilombolas. Novamente, vale a regra de sobreposição,
para descartar possíveis erros cartográficos, né? Mas entendendo que não foi um erro cartográfico e que aquele território quilombola já tem o decreto de desapropriação, ou já foi titulado, ou situações mais avançadas, se isso for possível, é, você tem esse bloqueio, né? E tendo esse bloqueio, nós temos dois caminhos aqui para desbloquear. O primeiro deles é quando, como eu falei, a desapropriação ainda está acontecendo. Então, o fornecedor ele tem que evidenciar que isso está acontecendo, né? Entrar em contato com o INCRA, ter um documento que ele consiga comprovar que ele ainda não foi indenizado, enfim, a benfeitoria não foi ressarcida, ou seja, a desapropriação não aconteceu, mesmo que o decreto de desapropriação já esteja em vigor. Nesse caso, ele está provando que ele ainda tem o direito de estar naquele território, né? Direito de estar naquela área em específico da sobreposição. Agora, se o decreto de desapropriação já aconteceu, já está em vigor, a desapropriação já aconteceu, a partir desse momento, então, não há desbloqueio. O outro caminho, que não há nas terras indígenas, mas há aqui no território quilombola, quando a própria comunidade cria esse gado, né, vende esse gado. Então, é provar que os rebanhos são criados pela comunidade quilombola, apresentando o CAR do tipo PCT. Isso é importante, tá? Às vezes, a comunidade, ela tem um CAR do tipo imóvel rural, quando, na verdade, ela precisaria ter um CAR do tipo povos e comunidades tradicionais. Então, é esperado que a empresa consiga orientar esse fornecedor, quando essa é a situação, a, a buscar, né, essa atualização no CAR, né, porque ele precisa ter esse CAR do tipo PCT. É uma das maneiras de provar que é essa comunidade que cria o gado, mesmo dentro da área do território quilombola, mas que ela tem o direito de fazer isso. Então, no critério de territórios quilombolas, nós temos esses caminhos de desbloqueio, né? Retomando, são territórios quilombolas onde já houve decreto de desapropriação, ou então essas terras já estão tituladas em favor das das comunidades quilombolas, mas se ainda não houve a desapropriação, e isso é comprovável, há evidências disso, você consegue desbloquear esse fornecedor, ou então se é a própria comunidade quilombola, né, que está criando esse gado, vendendo esse gado, e consegue evidenciar isso. E aí, fechando os critérios de áreas protegidas, aqui nós temos novamente o anexo de boas práticas. Nesse anexo, assim como em relação às terras indígenas, né, nós recomendamos que todas as situações jurídicas de territórios quilombolas sejam monitoradas por uma questão de mitigação de risco para a própria empresa, mas também para informar esse fornecedor, caso ele ainda não saiba que ele tem essa sobreposição, que ele corre esse risco, né, de ser desapropriado em algum momento, e você consegue mitigar esse risco ao longo do tempo. Então, fechando a análise com áreas protegidas, nós temos as unidades de conservação, ainda dentro da análise geoespacial. Para ilustrar, né, as unidades de conservação no Cerrado, muitos de vocês devem saber, mas nós temos dois grupos de unidades de conservação no Brasil. As unidades de conservação, que são unidades de proteção integral, e aquelas de uso sustentável. Esses dois grupos são considerados no monitoramento do Protocolo do Cerrado, com a exceção da área de proteção ambiental, conhecida como APA, que é uma unidade de uso sustentável, geralmente muito extensa, né, que inclui, às vezes, municípios dentro dessa área. Então, para evitar questões, né, bloqueios, às vezes, desnecessários, ela foi desconsiderada, ela também é desconsiderada no boi na linha, né? Então, as outras unidades de conservação, sim, geram bloqueio. Então, para mencioná-las, nós temos nas unidades de proteção integral a estação ecológica, reserva biológica,
os parques nacionais, estaduais e municipais, monumento natural, refúgio à vida silvestre. E nas unidades de uso sustentável, além da APA, nós temos as florestas nacionais, estaduais, a área de relevante interesse ecológico, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável, conhecidos como RDS, e a famosa RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. No Cerrado, nós temos uma concentração maior de parques, tanto aqui em área, né? É, praticamente 4.314.000 hectares dentro do Cerrado são parques, parques são unidades de proteção integral, né? Então, apenas retomando antes de seguir, no protocolo do Cerrado, nós consideramos a análise com monitoramento com todas as unidades de conservação, mas nós desconsideramos para bloqueio as áreas de proteção ambiental, as APAs. Então, nós chegamos nesse fluxo, assim como nas anteriores. Na compra do gado, se há essa sobreposição com as unidades de conservação, com exceção da APA, é feito esse filtro das proporções que nós já trabalhamos anteriormente. Então, esse filtro de proporções para evitar erros cartográficos, né? Então, tendo essa sobreposição, e essa sobreposição, ela entra nesse filtro, essa propriedade, então, está bloqueada, né? E o desbloqueio dela vai depender de duas regras que nós temos aqui, né? O desbloqueio dela, não há desbloqueio para aquela que entrou na área após a criação da UC. Ou seja, se a sobreposição, né, se você tem evidências de que esse imóvel ele se sobrepôs a essa unidade de conservação após a data da criação dela, ou seja, o imóvel não é anterior à criação, não há desbloqueio. Agora, nas demais situações, ou seja, quando o proprietário já estava lá, o fornecedor já estava lá, quando a UC foi criada, a necessidade de comprovação dessa desapropriação e indenização de posses, né? Então, quando há um documento oficial emitido pelo ICMBio ou órgão competente permitindo a posse provisória do produtor com essa propriedade localizada na unidade de conservação, onde não houve a regularização fundiária adequada ainda e desde que não haja manifestação contrária pelo Ministério Público. Então, aqui basicamente a data em que esse imóvel se constituiu. E aqui pode requerer, então, evidências fundiárias desse imóvel, para você entender a data de constituição do imóvel, se ela é anterior ou posterior à criação da unidade de conservação. Se for anterior, ele tem que comprovar que a regularização fundiária ainda não aconteceu, que a desapropriação ainda não aconteceu, né? Então, de forma similar ao território quilombola, ele tem que comprovar que ele ainda tem o direito de estar ali. Agora, se a instituição desse imóvel é posterior à unidade de conservação, né, com base nos dados fundiários, aí sim você tem um bloqueio que não é possível reverter. E um outro caso para desbloqueio é quando é uma categoria de uso sustentável que permite a criação de gado. Nesse caso, os fornecedores apresentam uma documentação em linha com as premissas do decreto de criação ou com o plano de manejo, ou ofício do ICMBio ou órgão competente. Ou seja, é quando você tem um proprietário ali, um fornecedor que está com uma sobreposição com uma unidade de conservação do tipo de uso sustentável, e nesse caso, ele tem uma documentação que comprove que a criação de gado é permitida nessa área, que está de acordo com as premissas da documentação da unidade de conservação, como o plano de manejo, decreto de criação, aí sim você consegue esse desbloqueio. Nas bases de dados, nós colocamos o Ministério do Meio Ambiente e ICMBio, mas também as bases de dados estaduais, né? Porque nós entendemos que nem sempre elas estão atualizadas e sincronizadas. Então, é necessário também fazer essa análise com base
nessas camadas vetoriais estaduais, das bases públicas estaduais. Com isso, nós encerramos os critérios de áreas protegidas e entramos no critério de embargos ambientais na parte vetorial, dentro, né, da análise geoespacial. Esse critério, a base de dados, novamente, é a sobreposição com o CAR, né? Então, novamente, o CAR é com base no SICAR, ou seja, o federal, mas quando mais atual, é possível se utilizar a base estadual. E aí, nós temos as bases de embargos vetoriais, né? Embargos ambientais no formato vetor, tanto o nacional, com o IBAMA, mas também a nível estadual, quando disponível. Nós citamos aqui o Singel do Mato Grosso, então é o que é recomendado nas análises. Existem alguns filtros nessas bases de dados para serem feitos nessa sobreposição, que é o que está nesse quadro azul abaixo. As seguintes informações não são consideradas na análise. Ou seja, polígonos padrão baseados em um único ponto ou coordenada geográfica, eles são desconsiderados, né? Eles não são analisados. Polígonos que se encontram classificados como suspenso ou cancelado também não são analisados. E polígonos associados a outros tipos de infração diferentes de desmatamento, como por exemplo administrativos, também não são considerados nessa sobreposição. Então, é, tendo feito esses filtros na base, é feita essa sobreposição entre o imóvel rural, com base no CAR, e essas camadas vetoriais de embargos, para entender se há sobreposição e, caso haja, a propriedade está bloqueada. E aí a gente segue aqui para as regras de desbloqueio. Basicamente, essas duas primeiras regras é a comprovação de que aquele embargo não se refere àquele fornecedor, como quando o embargo está em cima de duas propriedades, não se refere àquele fornecedor, enfim. Então, resumindo, né, isso é o que quer dizer essas duas regras de desbloqueio. É apresentar a declaração oficial do órgão que estabeleceu o embargo, evidenciando que a propriedade embargada não é especificada. E aí recomenda-se a solicitação da correção na base de dados do órgão responsável. A segunda é solicitar o auto de infração referente ao embargo da propriedade e analisar se essa propriedade não é a mesma do objeto de embargo. Ou seja, essas duas regras é para entender se aquele embargo se refere àquele fornecedor. Se realmente se refere, aí nós temos um outro caminho para desbloquear esse fornecedor, que é o mesmo caminho do critério 3.1 de desmatamento e conversão de vegetação nativa, certo? Então, você volta naquelas regras, aquela regra 4 que fala da regularização, da reintegração via sistema privado, ou então de projeto, de recuperação da área, enfim, promover, né, essa regularização. Então, se ele tem esse embargo é dele, é você, enquanto empresa, né, apoiá-lo a buscar a regularização para conseguir se desbloquear. E aí, fechando a análise geoespacial, nós temos as alterações nos limites do CAR, que é um critério em que se analisa as sobreposições anteriores que nós vimos, com PRODs, com terras indígenas, com territórios quilombolas e com embargos ambientais, e entende se nesse ano, se nessa compra que eu estou fazendo com esse fornecedor, não há sobreposição nenhuma, com nenhuma dessas camadas que eu analisei, nesses 5 critérios anteriores. Mas, numa compra anterior, né, com um CAR anterior que eu tinha na minha base de dados, existia essa sobreposição, eu tenho que entender se não existe mais no CAR essa sobreposição, né, se o CAR atual não se sobrepõe mais com essas bases, por que que isso está acontecendo? Eu preciso entender. Foi realmente um recorte no imóvel, e isso condiz com as bases fundiárias, ou
foi apenas o proprietário tentando escapar dessa sobreposição. Mas, na realidade, o seu imóvel continua dentro daquela área protegida, ou com a sobreposição com aquele PRODES, com aquele embargo, né? Então, nesses casos, eu tenho que entender se, como o CAR ainda permite essas mudanças de limites, né, e essa possibilidade abre brecha para uma possível fraude, né, esse critério ele vem para tentar mitigar essa possibilidade. Então, nesse caso, é pegar o CAR que ele te forneceu esse ano, né? O arquivo vetorial dele, sobrepor com o anterior que você tem na sua base de compras anteriores com esse fornecedor e verificar se há um recorte. Se houve um recorte, mas no anterior não havia sobreposição, nem com PRODES, nem com áreas protegidas, nem com embargos ambientais, tudo bem, você continua comprando, não gera o bloqueio. Agora, se no anterior havia essa sobreposição, aí você segue para essa regra 2 de desbloqueio. Ó, caso o dado georreferenciado prévio sobreponha-se a polígonos de Prado Cerrado, unidade de conservação, terras indígenas, territórios quilombolas e ou embargos ambientais, e o novo dado georreferenciado não mostre mais essa sobreposição, análises adicionais do novo dado georreferenciado da propriedade devem ser realizadas. Verificar se a mudança nesse dado georreferenciado da propriedade é consistente com os documentos atualizados dessa propriedade e aqueles submetidos pelo produtor, em especial a matrícula ou certidão do imóvel registrado em cartório. Então, como eu falei, é entender se essa mudança no limite do CAR condiz com as alterações de fato fundiárias desse imóvel, né? Nós utilizamos o CAR como unidade de análise, mas entendendo que ele não é um documento fundiário, é um documento para planejamento ambiental. Então, nós utilizamos ele como unidade de análise lá no monitoramento socioambiental. Mas, nesse caso, é preciso entender se uma alteração nos limites do CAR condiz com as alterações fundiárias desse imóvel. Então, recapitulando, nesse caso, é avaliar basicamente o polígono do CAR, o atual que você tem na sua base e o anterior de compras anteriores que você teve com esse fornecedor, e avaliar se houve um recorte nos limites, uma alteração nos limites desse CAR. Se houve, você precisa ver se no arquivo anterior, né, se na informação anterior que você tinha, havia sobreposição com PRODES, com terras indígenas, territórios quilombolas, unidade de conservação e embargos ambientais, né? Agora, se houve essa sobreposição, é preciso entender, né, se aquilo realmente condiz com a questão fundiária para desbloquear. Agora, se não condiz, as regras para desbloqueio vão valer nos critérios anteriores, ou seja, você vai olhar o polígono anterior do CAR, né? Você vai pegar esse polígono anterior e levar para aqueles critérios que nós já passamos para entender se é possível um desbloqueio ou não, né? Mas mesmo que o mais atual, mesmo que você tenha um arquivo mais atual, mas esse arquivo mais atual não condiz com a realidade fundiária do imóvel, você vai utilizar o anterior para poder seguir regras de desbloqueio, para os critérios, os 5 critérios anteriores que nós passamos, ok? E com isso nós fechamos a análise geoespacial, né? A parte mais densa de explicação, dos critérios. Nós temos 5 critérios pela frente, 2 critérios de listas públicas, 2 critérios de documentos e um critério de análise de produtividade. Na análise de listas públicas, nós temos o critério de embargos ambientais listas públicas. Mas, Thaisa, qual que é a diferença? Eu já olhei embargo ambiental no critério 3.5. A diferença é que naquele você estava olhando a base de dados vetorial, você estava olhando a sobreposição com o CAR. Aqui você vai fazer uma busca pelo CPF CNPJ, ou seja, você vai olhar para o fornecedor enquanto pessoa física ou jurídica para poder entender se é necessário o bloqueio e qual o mecanismo de desbloqueio.
Então, de uma maneira muito similar ao que nós temos no critério que nós já passamos, as bases de dados do IBAMA, mas as estaduais, quando isso for, quando houver essas bases, né? E aí você faz essa busca nessas listas, é recomendado que se baixe essas listas diariamente, e faz essa busca com o CPF ou CNPJ desse fornecedor. Aqui também, somente será considerado embargo ambiental por desmatamento, né, de forma que o bloqueio é restrito apenas a propriedades com esses tipos de embargos. Então, existe esse filtro também nesse critério. Agora, um ponto importante, tanto para esse critério de embargos quanto para o próximo de trabalho escravo. Caso a propriedade seja arrendada, o CNPJ ou CPF do proprietário da fazenda e do respectivo arrendatário devem ser verificados. É recomendado as empresas baixarem diariamente essas listas, uma vez que elas são atualizadas constantemente. Então, essa informação, do proprietário e do arrendatário, ela é bem importante, né? Nós temos muito essa situação no Brasil, especialmente no setor da pecuária, em que o gado é criado em terras de terceiros, e quando isso ocorre, essa busca ela tem que ser feita tanto pelo nome ou pela empresa do proprietário, quanto do arrendatário. E aí as regras de desbloqueio elas são muito semelhantes à anterior. Então, é apresentada a declaração oficial do órgão que estabeleceu o embargo, evidenciando que a propriedade embargada não é especificada. E é necessário observar que, às vezes, para o mesmo CPF e CNPJ, há vários imóveis vinculados. Então, nesse caso dos embargos, são desbloqueadas as fazendas que não se referem àquele embargo, né? Então, você não bloqueia todas as fazendas do fornecedor, você bloqueia apenas aquela que se refere ao embargo em questão, né? Agora, se a fazenda não é a que tem embargo, né? A que tem um embargo ambiental, ou tanto porque tem uma declaração oficial do órgão, quanto porque o CPF, CNPJ está vinculado a outras fazendas e o embargo está em outras fazendas, ou seja, se a fazenda é a especificada, né, no caso em que a fazenda é aquela que tem o embargo, qual que é o caminho para desbloquear? Novamente, é voltar lá no critério 3.1, né, aquela regra de regularização, e aí seguir aquele passo a passo. Seguindo aquele passo a passo, você consegue desbloquear esse fornecedor se ele acompanhar aqueles passos, né? Se comprometer com aqueles passos, com aqueles documentos. Aí você consegue, então, desbloquear esse fornecedor promovendo essa regularização. Ou seja, retomando, é, nesse critério de embargos ambientais de listas públicas, você monitora o CPF e CNPJ do proprietário e do arrendatário, quando for o caso, para embargos ambientais de desmatamento, né, tanto nas listas federais quanto nas estaduais. Se a fazenda com embargo não for a especificada do fornecedor, né, você pode desbloquear, tanto tendo uma declaração oficial do órgão, quanto quando você comprova que é de outra fazenda desse CPF, CNPJ. Agora, sendo a fazenda com o embargo, o caminho para desbloqueio é o mesmo caminho do critério 3.1 de PRODES, né, o caminho da regularização. E aí, para fechar o bloco de listas públicas, de análise de listas públicas, nós temos a lista do trabalho escravo. Nessa daqui, nós temos algumas diferenças em relação ao anterior. Você também consulta o CPF e CNPJ do proprietário, do arrendatário, quando for o caso, né? Só que o bloqueio é para todas as fazendas associadas a esse CPF e CNPJ. Ou seja, mesmo que seja uma fazenda de café, né, não é uma fazenda em que se cria gado, ela vai gerar o bloqueio desse fornecedor como um todo, né? E tendo, enquanto esse CPF ou CNPJ estiver na lista do trabalho escravo, esse fornecedor não é desbloqueado. É o critério mais restrito que nós temos. A partir do momento em que esse CPF, CNPJ sai da lista,
dessa lista da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência. A partir do momento que sai dessa lista, você consegue, então, desbloquear esse fornecedor, ok? Então, recapitulando, é uma busca pelo CPF CNPJ do proprietário ou arrendatário, né, aliás, os dois, no caso, na lista do trabalho escravo, né, e são bloqueadas todas as fazendas referentes a esse CPF CNPJ, né, e só é desbloqueado quando esse CPF CNPJ sai da lista do trabalho escravo. E com isso a gente fecha o bloco de análise de listas públicas. Aqui é para ilustrar um pouco onde vocês podem buscar mais informações. E nós entramos então na análise documental. Ela é um pouco mais rápida. Na análise documental, nós olhamos o cadastro ambiental rural, o recibo. Então, até agora, nós estávamos olhando o CAR na forma vetorial. Agora, nós vamos olhar o recibo que é disponibilizado pelo fornecedor. E também a guia de trânsito animal. Vou começar pelo CAR. No CAR, você vai olhar, você vai pegar esse recibo e olhar se as informações condizem com as informações da propriedade que ele te passou vetorial, né? Então, os dados que existem nesse recibo e, principalmente, se o status, a situação desse CAR, se ele está como ativo ou pendente, cancelado ou suspenso. Se ele estiver ativo ou pendente, os dados condizem com o fornecedor que você está avaliando até agora, não gera nenhum bloqueio. Agora, se porventura o fornecedor ah, não te entrega esse recibo, ou se ele te entrega o recibo e a situação está com o recibo mais atual, né? E a situação está como cancelado ou suspenso, aí sim nós temos um bloqueio, né? E é recomendado também olhar isso a nível federal e estadual quando disponível. Então, a propriedade ela é desbloqueada imediatamente quando há essa entrega desse recibo, a apresentação desse recibo, os dados condizem com o fornecedor que você está avaliando até ali, e o status está como ativo ou pendente. Lembrando que pendente é quando, na maioria das vezes, o fornecedor, o proprietário, ele tem que entregar algum documento, mas o processo ele está em análise, né? Então, é bloqueado apenas aqueles em situação cancelada ou suspensa. E aí, fechando a análise documental, é a guia de trânsito animal, entendendo que toda compra que os frigoríficos fazem, os abatedouros fazem, tem uma GTA vinculada. Então, entendendo que isso já ocorre, que isso é uma prática no setor, cabe aqui no protocolo apenas verificar se as informações dessa GTA condizem com o fornecedor que você está avaliando até agora, né? Para evitar qualquer tipo de triangulação de gado, enfim, evitar que as informações que você está analisando para monitoramento socioambiental não condizem com as informações do que realmente existem na prática, né? Com o fornecedor que realmente está mandando esse gado para essa venda. Então, nós temos aqui no fluxograma, né, na data da compra do gado, os animais foram desembarcados com a GTA da propriedade de origem? Se sim, e os dados dessa GTA são condizentes com as informações que você tem avaliado até agora, conforme você segue com a compra. Agora, se não há apresentação dessa GTA, ou se essa GTA não tem os dados condizentes, aí sim gera um bloqueio e a compra é desbloqueada imediatamente após a apresentação dessa documentação apropriada, né? Isto é, a GTA contendo a propriedade de origem e que corresponde àquela registrada na operação de compra do frigorífico. Então, tem aqui embaixo, né, uma observação. Os funcionários do Serviço de Inspeção Federal, CIF, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são responsáveis pelo recebimento da GTA, que acompanha os animais no seu desembarque. A empresa deve verificar que o registro nas GTAs, como o nome da propriedade de origem dos animais, é a mesma da propriedade do fornecedor identificada nas transações de compras do frigorífico. E com isso, a gente encerra a análise documental, né, do CAR e
da Guia de Trânsito Animal. E para fechar a nossa oficina, nós temos a análise de produtividade. É um critério também idêntico ao do boi na linha, que visa evitar a triangulação de gado. Então, é um critério para se entender se a capacidade produtiva daquele imóvel corresponde ao que tem sido vendido, pelo menos para a empresa que está comprando e fazendo esse monitoramento, né? Então, é basicamente entender se o que foi vendido para sua empresa naquele ano fiscal excede ou não a capacidade produtiva daquela fazenda. Entendendo que existe uma fragilidade, porque esse imóvel ele está vendendo para mais de um frigorífico muitas vezes, né? Mas ainda assim é um mecanismo para tentar mitigar essa possibilidade. Então, nessa análise, vocês encontram isso de forma mais detalhada no protocolo, é fazer o cálculo, né? Se na área consolidada desse imóvel, a propriedade tem um índice inferior a 3 cabeças por hectare por ano na propriedade fornecedora comercializadas no ano fiscal. Então, esse cálculo a gente coloca aqui embaixo. A empresa deve calcular o índice de produtividade máximo da fazenda fornecedora. Considerar no cálculo o número de cabeças de gado vendidas no ano fiscal e a área de uso alternativo, uso consolidado para produção, declarada no CAR atual, ou estimar com base no Código Florestal sobre o total da área do CAR. Então, é fazer realmente um cálculo, se foi vendido X, né, cabeças de gado para sua empresa naquele ano fiscal, né, e o imóvel ele tem uma área consolidada, tal qual o cálculo da quantidade X de cabeças de gado nessa área, nesse ano, corresponde a mais ou menos que 3 hectares, que 3 cabeças hectares ano. Se for inferior, tá conforme, você segue com a compra. Se não, o caminho do desbloqueio é uma autodeclaração que está no final do documento, o modelo para ser preenchida. Eu trago aqui também. É um modelo que você preenche com informações da propriedade, informações do produtor e informações, principalmente, sobre o tipo de sistema de alimentação e de produção de bovinos. Porque às vezes esse autoíndice está relacionado com esse sistema de produção. Pode ser um confinamento, semi-confinamento, rotação de pastagem, suplementação alimentar, enfim, né? Você tem uma justificativa para esse índice superior a 3. Nesse caso também, nessa autodeclaração, são pedidas 2 fotos, com as coordenadas geográficas do local e a data, ou seja, né, as fotos já referenciadas e datadas. E há uma autodeclaração do produtor que você usa como evidência para seguir com a compra. E aí, de forma opcional, para reduzir o risco, recomenda-se a empresa que seja solicitado o documento declaratório do produtor e assinado por um responsável técnico, não sendo necessária a emissão de RT, ok? E com isso, nós fechamos os 11 critérios do protocolo de monitoramento voluntário do Cerrado. Eu repito que esse treinamento é oferecido pelo Global Gateway ao Invest Verde, tem o apoio da Abrampa, é realizado pela Proforest e pelo Imaflora e organizado pela iniciativa do Protocolo do Cerrado. Convido a todos a enviarem suas dúvidas, questões aos e-mails do protocolo do Cerrado, @proforest.net, e o meu e-mail também, caso vocês prefiram, que é o taisa.baldassa@proforest.net. Nós teremos prazer em responder suas perguntas, encaminhar suas perguntas às nossas instâncias de governança, quando necessário, e convido a todos a acessarem o nosso site, e se inscrever na nossa newsletter. Agradeço a todos que assistiram até aqui e muito obrigada.